Olá, meus queridos alunos, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de penal. E na aula de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as espécies de pena que a gente tem no nosso direito e também sobre os regimes que existem, né? O regime aberto, o semiaberto e o fechado. Vamos lá para a aula de hoje? Então fica aqui comigo. Me permitam aí, por favor, compartilhar os meus slides com vocês. Então, olha só, que eu preparei carinhosamente para a nossa aula de hoje. Será que você se identifica aí, ó? Faculdade de Direito era um sonho, hoje continua sendo sonho? Ei, você ainda está dormindo? Acorda aí, aula é de penal! Vocês estão com penal, vambora! Muito bom. Meus amigos, depois que a gente já falou das finalidades da pena, né, que é a prevenção de novos crimes e a retribuição, que essa prevenção pode ser geral, para a população geral, ou específica, destinada ao réu, e também dos sistemas prisionais, que a gente já conheceu, agora está na hora da gente falar das espécies de penas previstas no nosso Código Penal. Olha só, e agora a gente começa o estudo do nosso Código Penal propriamente dito. Diz ali no artigo 32, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Então, tem 3 tipos de pena que a gente pode impor réu. O hashtag, prisão, restritiva de direito, também chamadas de penas alternativas, e a pena de multa, pagamento em dinheiro, money, para o Estado, tá certo? Não é para a vítima, no caso da multa, vai para o Estado, para um fundo chamado Fundo Penitenciário Nacional, que serve para a manutenção das penitenciárias. Beleza? Então, vamos ver um pouco mais sobre essas penas aí. Então, vamos começar com as penas privativas de liberdade, né? Então, que vão privar a liberdade do réu, como o nome diz. Há 2 tipos de penas privativas de liberdade: a pena de reclusão e a pena de detenção. Qual a diferença entre elas, professora? Olha lá, o artigo 33, que é o artigo seguinte do nosso código, ele te explica a diferença. Olha, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para o regime fechado. Vamos lá. Qual das penas você acha que aplica para os crimes mais graves? Reclusão ou detenção? Reclusão. Reclusão, os crimes mais graves. Se você olhar aí no seu Código Penal, abre aí o artigo 121. O homicídio é apenado com reclusão. Os crimes menos graves são apenados com detenção. Por quê? Na reclusão, o acusado pode ir para o regime fechado, onde ele fica o tempo todo na penitenciária, lá na nossa Papuda, por exemplo, no DF. Pode ir para o semiaberto, onde ele sai de dia para trabalhar, estudar e volta para dormir, que fica ali no CIA, vulgarmente conhecido como galpão, ou no regime aberto, que na prática tem sido na casa dele, domiciliar, tá certo? Então, quem praticar um crime que é apenado, que tem a pena de reclusão, pode cumprir a pena nessas 3 modalidades. Quem praticar um crime menos grave, por exemplo, uma ameaça, uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, um crime contra a honra, esses crimes são apenados com detenção, é mais leve, mais brando. Então, ele começa no regime semiaberto ou no aberto, que é o cumprido em casa. Ele não vai de cara para a papuda, para o fechado, onde ele fica trancado o tempo da tranca. Não. Ele começa no semiaberto ou aberto. Pode ir para a tranca? Pode. Se ele regredir, ou seja, por exemplo, se ele não cumprir as regras do aberto e do semiaberto. Vamos supor que o juiz condenou a uma detenção regime aberto e falou assim, você tem que estar em casa 9 da noite. E da meia-noite o bonito está na rua. Opa, não está cumprindo as regras do regime. Então, pode regredir até mesmo para o fechado. Então, perceba, essa é a redação do 33. Dito isso, vamos ver se você me entende. Reclusão, ele pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, ele começa em qual regime? No semiaberto ou aberto. Não começa no fechado, na detenção, não pode. Mas pode ir para o fechado? Sim, salvo em caso de necessidade de transferência, por exemplo, porque não está cumprindo a regra dos outros regimes. Tudo bem? Então, vamos pensar assim, ó. Na sua prova do AB te pergunta assim, quem sofreu uma condenação
a uma pena privativa de liberdade de detenção, não pode ir para o regime fechado em hipótese alguma. Verdadeiro ou falso? Em hipótese alguma, torno falso, né? Pode ir para o fechado. Não inicialmente, não de cara, mas se houver necessidade de transferência, porque, por exemplo, descumpriu as regras. Entende? Então, vou colocar num esquema que você vai entender melhor. Olha aqui, desenhado para você, ó. Reclusão, o cidadão pode começar no fechado, ó lá, todo trancadinho na prisão, no semiaberto, onde ele sai de dia para trabalhar e volta para a prisão à noite para dormir, ou aberto, onde ele trabalha e vai para casa, tudo bem? Esse é o regime, a reclusão, o crime que tiver a pena de reclusão pode começar em qualquer desses 3 regimes. Por exemplo, o crime de furto é apenado com reclusão, você sabia? Então, alguém que cometeu um furto pode começar a cumprir pena no fechado, na penitenciária. Alguém que cometeu um furto pode começar a cumprir a pena no semiaberto, ou alguém que cometeu um furto pode começar no aberto, qualquer dos 3 regimes. O que é que vai depender, professora? Vai depender da quantidade de pena que o juiz der para ele. Se o juiz der uma pena maior que 8 anos, fechado. Se der uma pena entre 4 e 8 anos, semiaberto. Se der uma pena menor que 4 anos, aberto. Então, fechado maior que 8, entre 4 e 8, semiaberto, menor que 4, aberto. Tudo bem? Então, olha só. Já a detenção, o inicial é só semiaberto ou aberto. Vai para a tranca lá, ó, vai para o fechadão, para a papuda, só se descumprir as regras desse regime. Tudo bem? E uma curiosidade para vocês, na lei de contravenções penais, que são os delitos anões, as infrações penais mais levinhas, tipo jogar no bicho, olha aqui o jogo do bicho, ó a cartela para você. Lá, as contravenções, na lei de contravenções penais, elas não são apenadas nem com reclusão, nem com detenção. Elas são apenadas com prisão simples. Prisão simples, olha lá, o que acontece a prisão simples? O regime inicial é semiaberto ou aberto, e não pode ir para o fechado em hipótese alguma. Então, quem pratica uma contravenção, um delito anão, como o jogo do bicho, ele não vai para o fechado, só para o semiaberto ou aberto, tudo bem? Esse não pode ir para o fechado em hipótese alguma. Perfeito? Interessante isso, né? Então, olha de novo o esquema desenhado para você não se esquecer. Resumindo, reclusão, um crime que tem pena de reclusão lá no código, olha lá o roubo, 157, dá uma olhada aí no seu código. É apenado com reclusão, não é? Então, pode começar o cidadão no regime inicial fechado aqui, ó? Pode. Agora, se for um crime apenado com detenção, por exemplo, olha lá o crime de maus tratos, detenção, não pode ir para o fechado inicial, pode ir para o semiaberto ou aberto. E o prisão simples, que é da contravenção penal, do delito anão. Dá um Google aí, coloca Lei de Contravenções Penais, que você vai ver. Na Lei de Contravenções Penais, todas as contravenções, por exemplo, perturbação do sossego, vias de fato, olha aí o artigo 41, 42 da Lei de Contravenções Penais, eles são apenados com prisão simples. O que quer dizer prisão simples? Que pode ir para o semiaberto ou aberto, mas o fechado, ó, em hipótese alguma. Tá bom? Perfeito? Então, vamos que vamos. Por quê, professor? Onde está isso? Olha o artigo 6º dessa Lei de Contravenções Penais aí, ó. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, ou seja, não é na penitenciária, não é no fechado. É em estabelecimento especial ou numa sessão especial, em regime semiaberto ou aberto. E quem é condenado por uma contravenção, ele fica sempre separado dos demais condenados, tá? Para não misturar, porque contravenção penal, já falei para você, é um delito anão, uma infração penal. Essa expressão é de Nelson Hungria, um clássico do nosso direito penal. Contravenção penal, as penas são bem pequenininhas, como aí, ó, perturbar sossego com o seu cachorro, que não para de latir, você não acomoda, não o acolhe, ou com som alto, tudo é contravenção penal. Se eventualmente for para o semiaberto ou aberto, não pode misturar com outros condenados, tudo bem? Por crimes, só contravenção. Maravilha?
Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Ó, olha aqui, ó. Casal vai à justiça para discutir pensão e acaba reatando. É muito lindo o direito, né? Olha lá. Então, você sabia que quem inventou o Código de Direito Penal foi a Simone e a Simaria aí, ó? Legítima defesa, regime fechado, tá vendo? Tá na moda, é o que a gente está falando agora, regime fechado. Quero regime fechado com você. Tudo bem? Entendeu quais são as penas privativas de liberdade que privam a liberdade do indivíduo? A pena de reclusão e de detenção. Tá certo? Reclusão para os crimes mais graves, que você viu aí no Código Penal, e detenção para os mais leves. E você entendeu a diferença entre elas, que está no artigo 33. Voltando ao artigo 32, a gente vai aqui para o inciso 2, ó. As penas restritivas de direito, também chamadas penas alternativas. Olha lá. As penas restritivas de direito, meus amigos, estão aí no artigo 43 do seu Código Penal. Quais são elas? Prestação pecuniária, que é pagar um dinheirinho ali, ó, para a vítima do crime, uma indenização, dinheiro para ela, ou para uma entidade de interesse público ou social, para uma creche, para o lar dos velhinhos, alguma coisa assim. Outra pena restritiva de direito, perda de bens ou valores, olha lá, Lamborghini, a casa de Mangaratiba, o helicóptero, as ações, o dinheiro, perdeu, Playboy. Perdeu em favor de quem? Da União. Vai para a União. Então, essa é uma pena prevista também. Todas essas, meus amigos, prestem atenção, são penas diferentes da prisão, tudo bem? São as chamadas penas alternativas ou penas restritivas de direito, que restringem outros direitos que não a liberdade do acusado. Tudo bem? Outra pena aí, ó, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Olha lá, vai pintar o muro. Você sabe quem é essa aqui? Você está reconhecendo? Está muito pequeno? Vê se você sabe quem é. Paris Hilton. Sim, aquela socialite americana chiquérrima. Dona dos hotéis Hilton, por exemplo. A Paris Hilton foi pega, foi flagrada lá nos Estados Unidos, dirigindo alcoolizada. Lá é um crime bem severo. E ela foi condenada a quê? A uma prestação de serviço à comunidade. Claro, e sabe como é que ela prestou? Aqui já não dá para ver, né? Salto, né? Claro, que é, afinal de contas, é a Paris Hilton. Tudo isso para mostrar para você que uma outra pena que o juiz pode condenar é a prestação de serviço à comunidade. Então, vai capinar, lavar banheiro, trabalhar no hospital, pintar muro, qualquer coisa de acordo com o talento do acusado que ele souber fazer. Tudo bem? É uma pena alternativa aí, certo? A interdição temporária de direitos. Alguns direitos que a pessoa tem e ela vai perder por algum tempo esse direito. Temporário, como o nome diz, não é uma pena perpétua. O direito de dirigir, perde a CNH, perde, por exemplo, a licença do OAB, a carteira do OAB para advogar para crimes cometidos no exercício da advocacia. Perde, por exemplo, a licença médica, o CRM, para praticar medicina para os crimes cometidos no exercício da medicina. Tem que ter a ver a pena com o crime, tudo bem? Para o juiz colocar essa pena aqui. E a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana é frequentar cursos, palestras, num local chamado Casa do Albergado. Só que o problema é que essas casas do albergado quase não existem mais no país, elas estão sendo desativadas. O regime aberto, que eu falei que hoje é cumprido em casa, era para ser cumprido nessa casa do albergado. Só que houve um total descaso, elas não foram ativadas. No DF nem existe casa do albergado. E aí as pessoas cumprem aonde? Em casa. Então, podem ficar em casa no seu fim de semana. Essa é a limitação de fim de semana. Então, meus amigos, a gente vai ver alguns crimes que o juiz pode aplicar essas penas restritivas de direito aí. Como você pode ver, são penas bem mais brandas que a restrição da liberdade, tudo bem? Ou seja, mais brandas que a reclusão e a detenção. Então, já vimos que tem as penas privativas de liberdade, que são a reclusão e a detenção, as penas restritivas de direito, também chamadas penas alternativas, essas que falamos, que estão no artigo 43 do seu código, e a pena de multa. A pena de multa, aqui, ó, pagar uma grana. A multa não vai para a vítima, a multa vai para o fundo penitenciário, como eu te falei. E essa multa, como é que funciona? Meus amigos, a multa é vinculada ao salário mínimo e o valor mínimo dela, o menor valor de uma pena de multa é 10
E o valor máximo de uma pena de multa é 360 dias multas. O Código Penal adotou um sistema chamado dia-multa, onde cada dia-multa vale 1/30 do salário mínimo, ou no máximo 5 vezes o salário mínimo. Então, vamos fazer um exercício? Pega aí a sua calculadora e calcula para mim qual é o valor mínimo de um dia-multa hoje. Então, você vai pegar o valor do salário mínimo, vamos ver quanto que é o salário mínimo, de 2022. Deixa de preguiça e olha aí o valor do salário mínimo de 2022. Achou no Google? Dá um Google e me fala aí. 1.222, ou 1.212, isso mesmo. 1.212 é o valor do salário mínimo. Pergunto para você, abre aí a calculadora do seu computador, do seu celular, abre aí, e me fala qual é o menor valor de um dia-multa. Ou seja, pega esse valor de 1.212 e divide por quanto aí, ó? 30, é 1/30. Divide por 30. Dá quanto? R$ 40,40. É o menor valor de um dia-multa. Tudo bem? E qual é o maior valor de um dia-multa? O maior valor, calculei. Para de preguiça. Coloca aí sua calculadora e me fala aí. O maior valor. Pega 1.212 vezes quanto? O maior valor do salário mínimo, vezes 5. Calculei, vezes 5. Quanto que você achou? Me diz. 6.600. 6.060 é o maior valor de um dia-multa. R$ 40,40 é o menor valor de dia-multa. Agora eu pergunto para você. Quando você for juiz, qual é o mínimo de dias-multas que você pode aplicar? Olha só. O mínimo do dia-multa são 10. Se um dia-multa é R$ 40,40, qual é o mínimo do valor de uma pena de multa? R$ 404, que são 10 vezes o dia-multa de 40. 10 vezes 40, 400. Tá certo? R$ 400 e R$ 404. É o valor menor de uma pena de multa. O menor valor que alguém vai pagar por uma pena de multa é R$ 404. E o valor maior de uma pena de multa? Qual é o valor maior de uma pena de multa? Vamos pensar assim? Qual é o maior valor do dia-multa aí? 6.060. Aí, ó, 5 vezes o salário mínimo. Você multiplicou 1.212 vezes 5, 6.060. E qual é o máximo de dias-multas que você, juiz, pode aplicar? Qual é o máximo? 360. Então, faça o seguinte exercício aí na sua calculadora. Pega 6.060 e multiplica por 360. Me diz quando dá. Multiplicou? Então, vê aí. 6.060 vezes 360. 2.181.600. 2.181.600. É o valor máximo de uma pena de multa. Agora pense em alguém muito rico. Muito rico. 2.181.600 reais. Pensa em alguém cheio da grana aí. Mr. Beast, lá da internet. Aquele cara cheio da grana. O que é 2.181.000 para essa pessoa? Para quem é muito rico? É nada, meu amigo. É troco. O que o juiz pode fazer nesse caso? O Código Penal autoriza ele a triplicar o valor dessa pena de multa. Se for insuficiente essa pena de multa, embora aplicada ao máximo, ela for insuficiente em face da capacidade econômica do réu. Então, esse valor de 2.181.600 pode ser triplicado vezes 3. Me diz, então, o máximo que uma pena de multa pode chegar no Brasil. 6.544.800. 6.000 é o valor que uma pena de multa pode chegar. 6.500, tudo bem? Se a gente ganhar na Mega Sena aí, ó, talvez acumulado aí, nem muito acumulado, dá para pagar a pena de multa no máximo. Mas vamos lá, onde está tudo isso, meus amigos? Está no seu Código Penal, no artigo 49. Ele explica o que é a pena de multa. Olha lá comigo. A pena de multa consiste no pagamento, para quem? Para quem que vai pagar? Ó, ao fundo penitenciário, que é um fundo que gere o dinheiro para aplicar nas penitenciárias. Então, nada mais justo que o dinheiro do crime, da multa aplicada por um crime, seja aplicado às penitenciárias, tudo bem?
de uma quantia que você, juiz, vai fixar na sentença e ela é calculada nesse sistema aqui, ó, chamado dias mútuos, que você acabou de entender. Qual o mínimo da pena de multa? Ela será de, no mínimo, 10 e, no máximo, 360 dias multa. Tudo bem? E qual o valor de cada dia multa? Ó, vai ser fixado por você, quando você for juiz, ó, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Então, vamos supor que alguém cometa um crime hoje, em 2022. Qual é o salário mínimo vigente hoje? 1.212. Então, qual é o valor mínimo do dia multa? 1/30 de 1.212. Tudo bem? E a gente já viu que é R$ 40,04. Nem superior a 5 vezes esse salário. Então, o valor máximo do dia multa é 5 vezes 1.212. Tudo bem? Maravilha. E esse valor de multa vai ser atualizado quando da execução pela correção monetária. O réu vai ser intimado a pagar, esse valor pode ser parcelado, e ele vai pagar lá no prazo que o juiz der. Tudo bem? Quando você for juiz e você aplicar a pena de multa, o que você vai olhar principalmente, sobretudo? A situação econômica do réu. Meu amigo, se você botar uma pena muito alta para um réu que não tem condições, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar preso, porque não vai ter condições. Se você colocar uma pena de multa muito baixa para um réu muito rico, sabe o que vai acontecer? Ele vai rir, vai equivaler a uma impunidade, que ele vai assim, essa merreca aí comete crime, não tem nem problema. Tudo bem? E se o réu for muito abonado, for cheio da grana, o que você pode fazer? Olha lá. A multa pode ser aumentada até o triplo se você considerar que, em virtude da situação econômica do réu, essa multa é ineficaz, embora aplicada ao máximo. Então, ele pode aumentar até 3 vezes. Meus amigos, então, esses são os valores da pena de multa no Código Penal, que varia de R$ 404 até 6,5 milhões. Tudo bem? Aproximadamente. E aí, gostou do valor da multa? Pesa no bolso, não pesa? Muito bom. Você percebeu que o valor da pena de multa está atrelado ao salário mínimo, está vinculado ao salário mínimo, né? Porque é 1/30 do salário mínimo, 5 vezes o salário mínimo. Teve algum questionamento se essa vinculação ao salário mínimo era constitucional ou não? Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, que trata do salário mínimo, aqui no inciso 4º, ele fala assim, ó, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Ela veda, porque muitas vezes alguém pode querer impedir o aumento do salário mínimo, que acontece todo ano, falando assim, não, isso vai refletir na pena de multa, vai refletir em tantas coisas, alguém pode querer vetar o aumento do salário mínimo, por isso a Constituição veda. Mas apesar de haver essa vedação constitucional, entende-se que essa vinculação da pena de multa penal ao salário mínimo é constitucional. E aí? Né? Então, pergunta assim, essa fixação da pena de multa em salário mínimo é constitucional? Olha o He-Man aí. Sei não, melhor perguntar lá no posto Ipiranga. Não precisa. Pode perguntar para mim que a gente fala. Olha lá. A doutrina e a jurisprudência entende, sim, que é constitucional essa vinculação da multa ao salário mínimo, porque ela veda permitir uma atualização constante da pena de multa. Porque se você olhar na lei de contravenções penais, sabe aquela lei que eu falei para você dar um Google nela? Dá lá um Google nela. Olha lá a lei de contravenções penais, que fala em prisão simples para as contravenções. Prisão simples é a multa. A multa é de quanto aí na lei de contravenções penais? Me diz. Olha aí. Em contos de réis. Contos de réis, em R$1.000. Meus amigos, essa lei aí, que é dos idos de 1941, aproximadamente, era essa moeda. Se a gente fixa a pena de multa num valor fixo, assim, da moeda corrente, rapidinho ela se torna desatualizada, tudo bem? Então, para poder ter essa atualização constante e também para ter uma correlação entre a multa e o dinheiro que o apenado recebe, o salário dele, é que ela é fixada em salários mínimos, para que ela possa também ser corrigida todo ano. Então, conclusão, resumo da história. Apesar da Constituição vedar a vinculação ao salário mínimo, entende o tribunal, doutrina e jurisprudência, que é constitucional essa vinculação da multa ao salário mínimo. Tudo bem? Então, vamos que vamos. Regimes para cumprir a pena.
Bem, eu vou terminar essa aula agora, esse minutinho, para ela não ficar tão grande, e a gente volta no próximo vídeo com o regime fechado, semiaberto e o aberto. Tudo bem? Um grande beijo e espero vocês. Tchau, tchau.